Tudo bem, pessoal? Nesse bloco a gente vai falar sobre dívida consolidada. A gente viu que o resultado nominal, que a gente viu algumas aulas atrás, quando ele é positivo, ele tem por objetivo reduzir a dívida consolidada. Mas o que seria essa dívida consolidada? Quais os limites dela? É isso que a gente vai ver nesse bloco. Vamos lá. Então a dívida consolidada ela é composta basicamente por 4 grupos. A dívida mobiliária, que são os títulos públicos. A dívida contratual, que são os empréstimos junto a bancos e organismos nacionais e internacionais. Tanto é que você tem aqui a interna e a externa. Precatórios posteriores a 5 de maio. Demais dívidas. Então, os precatórios entram na dívida consolidada. Então, para deixar bem claro, a sua dívida consolidada ela pode ser de títulos. Hoje, que eu digo atualmente, o Tesouro Nacional não tem autorizado estados e municípios a emitirem títulos. Os títulos que são emitidos são pelo próprio Tesouro. Os estados e municípios e a União têm empréstimos contratuais, empréstimos junto a bancos, sejam com bancos nacionais ou com organismos internacionais. Isso aí é padrão para todos os entes. E todos os entes, inclusive a União, tem precatórios. Então, se um precatório, geralmente o precatório como é que funciona? A entrada dele é dada, de acordo com o artigo 100 da Constituição, a entrada dele, se ele é apresentado até o dia 1º de julho, ele deve ser inserido na LOA do exercício seguinte. Só que às vezes ele é inserido na LOA, mas ele não é pago. E aí você descumpre, certo, o pagamento dos precatórios. Se você descumpre o pagamento da dívida consolidada por 2 anos consecutivos, você pode sofrer, inclusive, intervenção federal. Óbvio, a União não tem o menor interesse de fazer intervenção federal por conta da dívida, porque ao fazer uma intervenção federal por conta da dívida, ela com certeza vai assumir aquela dívida, e a União não quer isso. Então, vamos prosseguir. Então, falamos sobre dívida mobiliária, contratual e precatórios. Agora, o que é que não entra na dívida consolidada? Precatórios anteriores a 5 de maio, insuficiência financeira, que é sinônimo de aro, restos a pagar e depósitos. Ou seja, itens que fazem parte da dívida flutuante, que são depósitos, restos a pagar, aro, e precatórios, que não fazem parte da dívida flutuante, mas são precatórios anteriores a 5 de maio de 2000. Esses também ficam de fora, ok? E aí, quais são os limites das dívidas relacionadas à dívida consolidada e que tem relação com a dívida flutuante? Então, para deixar bem claro, aro tem a ver com a dívida flutuante. O limite para aro, que a gente vai falar daqui a pouco, alguns blocos à frente, é 7% da receita corrente líquida. No caso da União, a gente não tem um limite definido para aro e a gente não tem um limite definido para dívida consolidada nem dívida mobiliária. Para a União, a gente só tem limite da operação de crédito e concessão de garantia. Mas preste atenção aqui, ó. Vou fazer um outro esquema aqui. A dívida mobiliária e a operação de crédito, elas estão inseridas dentro da dívida consolidada. No caso dos estados, a dívida consolidada é 200% da receita corrente líquida. Dentro desses 200%, você tem um limite da dívida mobiliária, que não foi definido ainda, e tem um limite de operação de crédito. Para os municípios, é 120%. E aqui você tem 16% para as operações de crédito. Então, quando a gente fala, por exemplo, e aí é importante que eu vou falar agora, quando a gente fala que o Estado ou o município ultrapassou o limite total da dívida consolidada, é porque a gente está assumindo que ele ultrapassou, no caso do Estado, 200% da dívida consolidada, da receita corrente líquida, e no caso dos municípios, 120% da receita corrente líquida. Tá ok? Então, isso são valores que você deve ter na sua cabeça para quem trabalha com acompanhamento fiscal de estados e municípios. E aí, o que é que acontece quando se ultrapassa 90% do limite total? Nada. Então, e aqui só tem o limite total e o limite de alerta. Então, preste atenção que isso é outro ponto importante. Olha o que eu vou falar. Vou falar até uma frase que vai rimar. Apenas quem tem limite prudencial é a despesa com pessoal. Então, despesa com pessoal possui limite prudencial. Dívida consolidada não possui limite prudencial. Só possui limite de alerta e limite total. E a dívida consolidada, a operação de crédito e a dívida mobiliária possuem o acompanhamento similar. Ou seja,
você vai ter o limite de alerta e depois você vai ter o limite total. A diferença é que, na despesa com pessoal, a diferença entre quem, né? Entre dívida consolidada, dívida mobiliária, operação de crédito e despesa com pessoal. Qual a diferença entre as duas? Em termos de ultrapassagem de limites. Primeiro, o limite prudencial, que tem na despesa com pessoal e não tem na dívida consolidada, dívida mobiliária e operação de crédito. A segunda diferença é a seguinte: quando você ultrapassa o limite total na despesa com pessoal, o weight ou o poder, já vem sofrendo restrições em função de ter ultrapassado o limite prudencial. Por outro lado, quando se ultrapassa o limite total da dívida consolidada, da operação de crédito, da dívida mobiliária, como não tem limite prudencial, o ente não vinha sofrendo nenhuma restrição. E nesse caso, quando se ultrapassa o limite total da dívida consolidada, mobiliária, operação de crédito, alguma coisa tem que acontecer. E o que é que acontece de restrição? O ente fica impedido de obter novas operações de crédito, ressalvada as que se destinam ao refinanciamento da dívida mobiliária, o principal, e o ente deve obter resultado primário. E ele deve reduzir essa dívida em 3 quadrimestres. Enquanto na despesa com o pessoal são 2 quadrimestres, na dívida consolidada, dívida mobiliária e operação de crédito, são 3 quadrimestres para recuperação. Outra diferença: enquanto na despesa com o pessoal você reduz pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre, na dívida consolidada, dívida mobiliária e operação de crédito, você reduz pelo menos 25% no primeiro quadrimestre e o restante no segundo e no terceiro. Ok, pessoal? E aí, importante, não conseguiu reduzir o excesso ou reduziu o excesso, no caso o chefe do Poder Executivo, no último ano, todo o Estado fica impedido, ou todo o município fica impedido de receber transferência voluntária. É o que está escrito aqui, certo? Na LRF. Eu trouxe aqui o exemplo da União. A União não tem um limite definido, mas a gente está vendo aqui que a proporção entre dívida consolidada e receita corrente líquida bateu aqui os 420%, ou seja, estava numa tendência estacionária. Em 2014, aumentou numa tendência crescente, mais ou menos aqui um ângulo de 30%, e depois ela deu uma caída e estabilizou em torno dos 400%. Deu uma caída leve, mas já voltou para os 400%. Ou seja, o ideal era que a gente conseguisse, o Brasil, no caso a União, conseguisse voltar para o patamar de 200%. Seria bem interessante isso aí, ficar nesse patamar aqui, que era o patamar de 2012, 2013. Tá bom? No caso dos estados, a gente tem um limite, é 200%. O limite está aqui, ó. Então a gente tem alguns estados que ultrapassaram esse limite. Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Lembrando que o Rio de Janeiro já está em regime de recuperação fiscal. Tá ok? Conclusão. Considera-se que o ente está em um processo virtuoso de recuperação fiscal quando consegue obter resultado nominal e aplica esse resultado na redução da dívida pública. Ou seja, muita atenção no que eu vou falar. A gente sabe o que é que entra na dívida consolidada, a gente sabe qual é o limite máximo e a gente sabe que a gente tem que obter resultado nominal para reduzir essa dívida. A questão é, não adianta você obter resultado nominal e você não aplicar efetivamente na redução da dívida. É isso que está escrito aqui nesse bloco, nessa última parte. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima.